Você provavelmente já disse sim, querendo dizer não. Você já esteve em ambientes dos quais você não queria estar ou com pessoas das quais você não queria estar pelo simples fato de ter medo de desagradar? Se você quer saber como dizer não quando você sentir vontade, esse vídeo é para você. Olá, aqui é a Jéssica. O medo de desagradar as pessoas, o medo do julgamento, o medo da crítica é um dos grandes fatores que fazem a pessoa dizer sim quando ela quer dizer não. E esse medo do julgamento, esse medo da opinião das outras pessoas, vem de muito tempo atrás, quando vivíamos em tribos e a gente precisava um do outro para a nossa sobrevivência, onde fazer algo que estivesse fora daquilo que o grupo considerava como correto ou melhor poderia significar a nossa expulsão daquele grupo. E essa expulsão muitas vezes significava passar fome, passar dificuldades e muito provavelmente ir dessa para uma outra, porque você não teria mais aquele grupo ao seu redor. Seria você por você mesmo ou por você mesma. E o que acontece é que hoje as coisas evoluíram muito, mas ainda assim temos esse cérebro reptiliano que faz a gente ter esse medo dentro da gente. E muitas pessoas sentem esse medo, é algo muito instintivo. Mas hoje, com a diversidade de grupos que temos, com a diversidade de pessoas que temos, não faz mais sentido sentirmos isso. Apesar de não fazer sentido, faz parte de quem nós somos ainda. Apesar de não termos mais essa necessidade de não querer desagradar o grupo, de ter medo do julgamento para não sermos expulsos daquela tribo, esse medo ele continua existindo. Mas hoje, apesar de não vivermos em tribos, vivemos em sociedade. E você pode ter medo de desagradar alguém no seu trabalho, porque imagina só como vai ser chegar amanhã no seu trabalho e ter que confrontar essa pessoa novamente. O que será que pode acontecer disso? Infinitas possibilidades. Mas hoje, muitos de nós não estamos necessariamente presos àquele ambiente. A gente pode procurar um outro lugar para trabalhar, a gente pode procurar um outro grupo para se conectar. Só que é importante que você tenha isso em mente, que isso é muito instintivo, não é algo que só você sente, muitas pessoas sentem isso. E tendo essa consciência, vai ficar mais fácil de você começar a dizer não. Porque você vai entender que hoje já não faz mais sentido ter esse medo de dizer um não para alguém. Você precisa reconhecer o seu valor e a sua importância. Muitas pessoas não conseguem reconhecer o próprio valor e por não reconhecerem o próprio valor e a importância que elas têm, acabam se anulando, acabam não enxergando o valor que a opinião delas tem. Então você precisa reconhecer que você já é alguém e que você já é importante. Não precisa ter acontecido um grande acontecimento na sua vida, ou você não precisa ter conquistado Y ou X. Hoje, você já tem valor, mas você precisa olhar e reconhecer isso. Se você se sente muito pequeno com relação às outras pessoas, se você olha para as outras pessoas e vê, nossa, como fulano fala bem, ou nossa, como tal pessoa se expressa bem, nossa, como tal pessoa é inteligente, e você não olha para si, não reconhece as próprias características positivas que você tem, você não vai conseguir reconhecer o seu valor, você não vai conseguir dizer não para as pessoas. Porque é como se as outras pessoas elas sempre fossem melhor e sempre estivessem acima de você. Experiências passadas, sejam da sua infância ou seja de outros momentos da sua vida, vão te fazer acreditar que aquilo que você pensa, que a sua opinião, que você sente não tem valor. Quantas pessoas já disseram o seguinte, o que criança pensa não importa. Não, você não tem o que querer, você é criança. Você está debaixo do meu teto. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, é assim ou assado. As pessoas às vezes podem achar que isso é uma bobagem, mas o fato é que isso vai condicionando a mente das crianças. E aí já cresce com essa mentalidade de que minha opinião não importa, de que eu tenho que ficar quieto ou calado, porque se eu não fizer isso, eu posso ser expulso dessa casa, desse ambiente. E aí muitas pessoas crescem com essa ideia e com esse condicionamento de que a opinião delas não importa, de que elas não são merecedoras disso ou daquilo, porque afinal de contas, muitas vezes elas sequer tiveram acesso a isso. E isso tudo que a gente vai vivenciando, seja na nossa infância, na nossa adolescência, vai moldando a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente se enxerga. E a partir disso, se eu não enxergo valor em mim, se eu não reconheço que a minha opinião, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é importante, como é que eu vou ter coragem de dizer um não para a pessoa? Como é que eu vou ter coragem de desagradar? De dizer eu não quero. Isso não me faz bem, eu não vou, tô cansado, tô cansada. Muitas vezes também a pessoa ela tem um condicionamento de que quando ela faz algo para agradar os outros, essas pessoas gostam mais dela.
E aí ela fica fazendo para agradar, para receber de volta esse reconhecimento das outras pessoas. É como se elas buscassem a validação de quem elas são em outras pessoas. E aí fica difícil realmente conseguir dizer não. Então é importante que você tenha muito claro que você vai precisar aceitar o desconforto. Vai ser desconfortável dizer não no início. Vai ser desconfortável para as outras pessoas ouvirem, principalmente se elas não estiverem acostumadas a te ouvir dizer a palavra não. Um ponto muito importante sobre você conseguir dizer não para as pessoas é você saber que você não precisa responder na hora. Você pode parar e pensar. Começa a fazer isso. Quando alguém te fizer um convite que você não tiver certeza, ou mesmo que você disser um sim automaticamente, porque tem muito disso também. Às vezes a pessoa não pensa e já está dizendo um sim. Então para e diz para a pessoa: fulano, eu vou pensar a respeito disso e amanhã eu te dou uma resposta. Cicrano, interessante isso que você me falou. Eu vou ver se realmente faz sentido para mim e aí eu comunico a você. E aí você pensa que você vai falar de acordo com o seu contexto e com a situação. Então você não precisa sair correndo para dar um sim ou não. Pare, pense, reflita, veja se faz sentido para você, se está alinhado com quem você é. Muitas vezes isso de já ir respondendo logo é o nosso lado criança. Não sei se você já ouviu falar no termo criança ferida, mas é a nossa criança interna que tem essa necessidade de já dar uma resposta, de já responder, de já querer saber, de agir na impulsividade. O adulto não. O adulto ele pode pensar, ele pode refletir, ele pode ver se aquilo faz sentido ou não para ele. No início vai ser mais difícil sim, então tenha consciência disso. Mas com o passar do tempo você ficará aliviado ou aliviada com essa sua nova atitude, com essa sua nova postura e vai ver também a liberdade que isso vai te trazer. Eu vou te fazer agora um relato pessoal meu. Há muito tempo atrás eu já tive também dificuldade de dizer não para as pessoas. E o ponto de virada foi quando eu percebi que eu não precisava mais fazer aquilo, que eu não precisava mais agradar as pessoas simplesmente pelo fato de que eu queria ser vista como uma pessoa boazinha, ou simplesmente porque eu não sabia qual seria a reação da outra pessoa. Foi quando eu passei a enxergar que a minha opinião, aquilo que eu sentia também importava. Não só era aquilo que era bom para aquela pessoa, ou aquilo que tinha significado para aquela pessoa, mas também aquilo que é importante para mim, aquilo que eu quero. E você na sua vida não precisa se cobrar tanto. Não precisa querer da noite para o dia ter essa transformação, mas é preciso que você comece. Sabe, até mesmo se você disser um sim, isso já aconteceu comigo também, lá no início. Até mesmo quando você disser um sim, e você na hora perceber que deu um sim de forma automática, você pode se retratar. Você pode dizer, fulano, na verdade, eu vou pensar a respeito disso. Depois eu te respondo. A pessoa ela pode até tentar te convencer na hora, fazer você decidir logo. Não se sinta pressionado por isso. Você não é obrigado ou obrigada a dar uma resposta imediatamente. As pessoas às vezes vão querer te fazer acreditar nisso, mas na maior parte das vezes isso não vai ser uma verdade. Mas você também vai ser adulto ou adulto o suficiente para analisar cada situação e cada contexto. Então tenha certeza, você vai continuar tendo medo de dizer um não, medo de desagradar, mas com o passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais fácil para você fazer. Cada vez mais essa sensação e esse medo de desagradar os outros, ela vai diminuindo conforme você vai fazendo aquilo que verdadeiramente você quer fazer. Conforme você vai se permitindo estar no desconfortável. E se nesse processo de reconhecer o seu verdadeiro valor, de aumentar a sua autoestima e conseguir dizer não com facilidade, você precisar da minha ajuda profissional como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado e eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!